Então, retornando aqui, nós hoje estamos no encontro 17, né, de nossa discussão sobre as relações de dispersão. Vamos dizer, o nosso caminho está se mostrando mais longo do que eu projetava no início. Estava pensando em fazer na faixa de 6 a 8 aulas, a gente está na aula 17, mas eu tenho certeza que a gente vai parar na aula 20, porque senão também acaba ficando desinteressante ter muitas aulas no mesmo curso. Então, a gente pretende ir até a aula 20. Hoje, o que eu pretendo fazer? Queria só retomar aqui, pelo menos atualmente, as eletrodinâmicas que têm maior popularidade quando se discute eletrodinâmicas não lineares, Born-Nigel, Boyle-Heisenberg, a logarítmica e a Modmax, né? Onde nós já falamos sobre elas, né? Então, eu estou colocando no sistema SI, claro, fica mais fácil. Claro, se nós estivermos trabalhando no sistema natural, B0 é 1, C é 1, H cortado também é 1. E aí fica 2 sobre E. Mas assim, vamos trabalhar no sistema internacional, porque aí as dimensões ficam todas corretas, né? Lagrangiano já olha para o metro cúbico, o campo magnético aqui é a dimensão de Tesla, e esse parâmetro beta da logarítmica não é o campo magnético crítico, mas é um parâmetro de dimensão de campo magnético, está dado em Tesla também, e ele pode ser ajustado dependendo do tipo de confronto que a gente quer fazer de medidas experimentais. Bom, e aí nós tínhamos visto as relações constitutivas do vácuo, né? Então o vácuo com equações constitutivas, onde esses tensores epsilon, zeta, mi e mi e psi, nós já tínhamos deixado eles definidos em aulas anteriores, eu acho que na aula 15 ou 16. E aí as equações de Max. O que eu vou apresentar agora que pode ser útil para, sobretudo para os estudantes, né, que estão principiando? Vou colocar alguns casos particulares, né? Lembrando que nós tínhamos aqueles coeficientes C1, C2, D1, D2, D3, que estão todos embutidos aqui, né? Esses epsilon, zeta, mi, psi, eles dependem daqueles coeficientes C1, C2, D1, D2 e D3, que são todos coeficientes que expressam, né, derivadas do lagrangiano em relação a F ou em relação a G, ou derivadas segundas. Então, todos esses coeficientes aqui dependem dos campos elétricos e magnéticos externos. E, como nós falamos, em princípio, o nosso tratamento comporta backgrounds, campos de fundo não constantes. O que nós vamos fazer agora, nós já inclusive estudamos a equação de troca de energia, troca de momento, no caso de backgrounds não constantes, foi basicamente o assunto da aula 16. Hoje eu vou pegar alguns casos, né, de especiais, de lagrangianos não lineares gerais, que podem incorporar qualquer um desses lagrangianos não lineares e outros que eu não estou colocando aqui. Eu estou colocando os que são mais populares, né, nos papers mais recentes. Born-Nigel, Euler-Heisenberg, logarítmico e o lagrangiano Modmax, e outros também. Tem exponencial, tem arco seno, arco tangente. Tem um autor que trabalha no Canadá, um autor russo, né? Vou até colocar o nome dele aqui, que já propôs também vários lagrangianos, né, não lineares interessantes. O autor a inicial dele é Ilya Krugloff. Então, esse autor aqui ele formulou eletrodinâmicas, que ele chama de arco-seno, a arco-tangente. Então, o Krugloff tem vários exemplos, né, de eletrodinâmicas não lineares. Não é a logarítmica, mas vamos dizer assim, vou botar até assim. É a eletrodinâmica não linear arco-seno, tem a eletrodinâmica não linear arco-tangente, e ele tem algumas outras formulações também. É fácil encontrar os papers do Krugloff, né? Inclusive nos trabalhos que nós fazemos, a gente cita muito esse autor aqui. São outras eletrodinâmicas não lineares que eu não estou colocando aqui, mas que também são contempladas e discutidas na literatura. Muito bem. Deixa eu parar aqui. Então, nós vamos trabalhar agora, porque eu separei alguns casos especiais. Os casos especiais que eu separei, eu anotei aqui, para não fazer confusão,
não depende do invariante G, mas que tem campos elétricos de fundo. Tem um E0 e tem o B0. Então, é claro, nesse caso aqui, o coeficiente C2 é zero, porque não tem dependência em G. O coeficiente D2 é zero. Eu vou dizer, aqui a derivada segunda em relação a F, derivada segunda, então nós só tem coeficiente C1 e D1, né? O C2, o D2 e o D3 são certos. Então é um caso, vou pagar aqui para o bloco. Então, anotaram aí quem quiser buscar outros eletrodinâmicos. Tem outros também que a gente já citou aqui, eu não sei se eu coloquei aqui, mas tem Kronikov, tem Adler, tem várias formulações não lineares, inclusive em conexão física de buracos. Eu não estou citando a exponencial. Bom, então a gente vai considerar esse caso aqui. Deixa eu propagar. Então vamos fazer alguns casos que eu vou dar aqui mais ou menos o caminho. Vamos dizer, caso 1, nós vamos considerar um lagrangiano que dependa só do invariante F, mas que tenha campos externos E0 e B0. Então, por exemplo, esse caso aqui não inclui nem Kornicker, nem Euler-Heisenberg, nem o Modmax. Mas ele, por exemplo, inclui a eletrodinâmica logarítmica, a eletrodinâmica arco-seno do Krugov, a eletrodinâmica arco-tangente do Krugov, inclui também a eletrodinâmica exponencial, a eletrodinâmica de Kronikov e outros. Então, esse é um caso que a gente vai contemplar. Eu vou dar mais assim, acho que não vou ficar fazendo todos os detalhes, porque os detalhes são simples, né? Depois, o outro caso que a gente pode contemplar, que aí já inclui Euler-Heisenberg, Kornicker, Modmax, que é um lagrangiano que depende de F e de G. Opa! Desculpa, nesse caso aqui, então, a gente tem todos os coeficientes, tem C1, C2, desculpa, só tem C1 e D1, porque não depende de G. Esse caso aqui, sim, nós vamos ter todos os coeficientes, C1, C2, D1, D2, D3, porque eu tenho derivadas em relação a F e em relação a G. Mas nós vamos considerar um caso particular em que só tenha campo de fundo magnético. O campo elétrico de fundo é zero, mas tem um campo magnético de fundo que nós estamos sempre vamos considerar os fundos constantes, vamos falar já. Depois que eu separei, trabalhei um outro exemplo aqui, que vai ser o contrário desse. O lagrangiano também depende de L, depende de L de G, portanto tem todos os coeficientes, porém agora é o contrário. O campo elétrico do fundo é mantido aceso, mas eu apago o campo magnético de fundo. Então, vamos contemplar essas três situações, né? E eu vou dar mais ou menos o encaminhamento. Então, simples, tá? Vamos ver o que é simples aqui, que já está dado praticamente nas outras discussões. Primeiro, tirar os coeficientes, se for o caso de qualquer uma dessas eletrodinâmicas, derivar em relação a F, em relação a G, e aí na derivada em relação a F, em relação a G, considerar o campo de fundo. Vamos tomar aqui nesse caso sempre fundo constante. Então, todos esses casos com fundo constante e homogêneo. Constante derivada, quer dizer, o fundo não depende do tempo, também o fundo não tem derivadas espaciais. Fundo constante no tempo e homogêneo espacial. Esse é o caso mais particular. Não estamos considerando o caso de campos de fundo dependentes de leites muito bem. Aí, usando as nossas expressões conhecidas lá para o epsilon, para o zeta, para o bi e para o psi, que a gente já derivou nas aulas anteriores, considerando campos de fundo constantes. Nesse caso, primeiro caso, então vamos pegar o caso 1. Lagrangiano, só dependendo de F, e nós temos só B0 externos. Então, temos E0 e B0 externos. Então, temos os dois campos externos de fundo. Nesse caso particular, as equações de Maxwell, colocando, elas ficam assim. Deixa eu apagar aqui. Então, substituindo lá as nossas
permissividades, permeabilidades, todos os tensores, eu levando em conta o fundo, o que nós temos é divergência, dot, termo de Gauss de 100. Mas agora vai aparecer P1 sobre C1, e aí aqui vai aparecer P0, escalar, gradiente, gradiente de 1 sobre C2 é 0, escalar é menos P escalar. Igual. Também considerando que não haja a total aproximação. E no VAR, sem campos, sem cargas, no VAR. Rho igual a 0, J igual a 0. Depois, aí eu estou sempre, né? Faraday lens, eu não estou nem colocando aqui, então Faraday lens, então vai ser rotacional de E, menos d de P, divergência de P vírgula, e o rotacional de B. Então, o nosso rotacional de B, mais B1 sobre C1, B0, vetorial, gradiente, aí B0 escalar D, menos 1 sobre C2, é 0, escalar E, igual a 1 sobre C2, derivada temporal é. Eu estou separando bem a contribuição não linear, tá, do que máximo. Máximo, máximo, máximo. Agora a contribuição não linear, P1 sobre C1 é 0. Que aí a derivada temporal de 1 sobre C2 é 0, é menos P0. Então, nesse caso especial, eu só tenho campo magnético, tem um campo elétrico, campo magnético externo, é P0, eu esqueci de colocar. P0 é 0, é 0, P0. Então, fica claro que nós separamos, né, Maxwell da não linearidade. Substituindo agora soluções de ondas quânticas. Então, vamos pegar, já sabemos que a gente pode tirar as relações de dispersão considerando as ondas planas na forma complexa, na forma da exponencial, porque nós sabemos que a solução conjugada complexa também é real. Então, nesse caso, a gente não está interessado em discutir polarização e refringência, só as relações de dispersão, então vamos tomar só a onda plana na forma exponencial mesmo complexa. E aí, trabalhando as soluções de ondas planas e fazendo de sempre, né, usando Faraday lens aqui para expressar o campo magnético em função do campo elétrico, eu trago no espaço de Fourier, nós trazemos para cá o B em função de E, B em função de E, P em função de E, e eu tenho uma relação de dispersão só para o campo elétrico. Tenho uma equação de onda, né? A equação de onda só para o campo elétrico, né? E dessa equação de onda para o campo elétrico, que emerge para nós, então fazendo cálculo passo a passo, né? Pegando colocando as ondas, né, na forma de Fourier e eliminando o campo magnético em função do campo elétrico pela equação de Faraday lens, trazendo a matemática, a gente ganha a seguinte relação de dispersão. A relação de dispersão, nesse caso, eu obtive essa aqui, vamos ter que calcular o determinante de ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, estamos aqui, isso aqui é máximo. Delta J. E aí agora vem a parte mais KI, KJ, também é máximo, não tem nada de coeficiente não linear aqui, e a não linearidade vai estar toda expressa nesse termo aqui, P1 sobre C1
E aí eu defino aqui essa grandeza. Já vou explicar o que é. Esse ômega maiúsculo, ômega I e ômega J. E a não linearidade vai estar aqui. Quem é ômega? Esse vetor ômega. Então esse vetor ômega que aparece aqui, ele é definido como sendo ômega sobre C2, campo elétrico de fundo, mais K vetorial. Então, K vetorial V0. Observe a dimensão aqui, né? Ômega sobre C tem dimensão de K. E aí 1 sobre C tem dimensão, 0 sobre C tem dimensão de V. Então, esse termo aqui tem dimensão de K vetorial. Então, esse vetor aparece aqui. Então, aqui, isso aqui é máximo. Isso aqui é a não linearidade. A não linearidade está aqui. E aí, determinante, né? Nós já demos a expressão para esse determinante, usando, né, aquela forma, né? Uma matriz 3×3, né? Só vou colocar aqui de novo para recordar quem não se lembra. Essa matriz aqui tem a forma. Então, se eu quiser calcular o determinante de uma matriz, esse determinante de uma matriz 3×3 que tem a seguinte forma: coeficiente A, delta J, mais B, o I e o J. São os dois primeiros termos, né? Onde U faz o papel de K. E C, VI e VJ. Então, se a gente quiser tirar esse determinante aqui, ele dá para nós A e multiplica A mais B, o 2, A mais C, V2, menos BC, o escalar V ao quadrado. O que nós tínhamos definido, então, para botar aqui, né? Esse ômega vetor aqui, né? A gente tinha visto ômega sobre C2 é 0, K vetorial V0. E a relação de dispersão vai ser tirada daqui. Então é só substituir, lembrando que esse vetor U é o vetor K e o vetor V é nosso vetor ômega, né? Então aqui é o 2, esse é U escalar 1, V escalar V, e aqui tem interferência. Tem interferência do U e do V. Vai dar então os produtos escalar de KV, ou seja, esse vetor aqui na direção de propagação, projetado na direção de propagação da onda. A relação de dispersão, aliás, a relação de dispersão, o determinante disso, né, que é esse determinante aqui, C igual a 0. Esqueci de colocar aqui. Então, isso aqui igual a 0. Isso é a nossa relação de dispersão. Tudo isso aqui, né? Esse determinante todo aqui igual a 0. Esqueci isso aqui. Assim para não ter problema. Então, isso aqui igual a 0. Essa é a relação de dispersão. Então, trabalhando esse determinante, eu obtive, só botar aqui 4, né? E aí daqui a gente, da relação de dispersão, sai tudo: velocidade de fase, índice de refração, velocidade de grupo, e aí as propriedades que a gente quer estudar depois, eventualmente de cronismo, de IFG. Então, a relação de dispersão que sai é assim: ômega 2 e multiplica ômega 2 sobre C2 menos K. Vamos aqui, maxwelliano. Aí agora vamos começar a colocar os termos que vão aparecer novos aqui. 1 mais P1 sobre C1 é 0 ao quadrado sobre C2. Se multiplica ômega 2 sobre C2. Depois, mais 2 vezes D1 sobre C1 é 0 sobre C escalar K vetorial é 0 vou botar aqui, tem um ômega, aqui tem ômega 2 que é esses ômega sobre C.
Então aqui a gente tem uma equação quadrática, ômega 2, ômega, e o último termo, o termo dependente de ômega, que está dando para nós o seguinte, mais aqui, aparece esse termo aqui, menos K2, mais B1 sobre C1, K vetorial B0, ao quadrado, menos B1 sobre C1, K escalar B0 sobre C, ao quadrado, isso aqui, cos, isso aqui. Então vamos ver se eu copiei certo. Ômega 2, ômega 2 sobre multiplicador, 1 mais B1 sobre C mais 0 ao quadrado, ômega 2 sobre 2 mais 2, B1 sobre C, 0 sobre C, K vetorial B0, ômega 2 sobre C, menos K2 mais B1 sobre C, K vetorial B0 ao quadrado, então, essa é a relação de dispersão que eu obtive. Observar aqui, interessante, né? Por exemplo, aqui o produto vetorial, então o magnético, produto vetorial para a direção de propagação da onda. Mas aqui é o campo elétrico projetado ao longo da direção de propagação da onda. Ou seja, eu agora tenho um campo elétrico que não é mais ortogonal à direção de propagação da onda. Eu tenho uma projeção do campo elétrico longitudinalmente em relação à propagação da onda. Isso acontece porque, como a gente escreveu aqui, a nossa equação de Gauss do campo elétrico não era mais divergência de E igual a zero. Então a gente tem repercute dessa forma. Bom, deixa eu ver aqui. Então, a partir dessa relação, eu fiz o seguinte: eu defini esse, para não ficar carregando muito, estou vendo que eu fiz essa coisa aqui. 1 mais B1 sobre C1 é 2 sobre C2, isso aqui eu chamei esse coeficientezinho aqui de alfa. Depois, esse coeficiente aqui que tem 2B1 sobre C1 é 0 sobre C. Acho que isso aqui tudo aqui, mas que tem, é proporcional, que tem esse coeficiente, é o coeficiente de ômega sobre C. Tudo isso aqui, incorporando esse 2 até aqui, eu chamei de beta, que aí a nossa relação de dispersão vai ficar alfa, ômega 2 sobre C2, beta, ômega sobre C, e esse termo todo aqui, nesse parênteses final, eu chamei de gama. Então a nossa relação de dispersão assume essa forma. Vou botar aqui, só para poder. Chato a gente ter que ficar copiando, mas é porque a gente não precisa deduzir isso, porque isso são deduções mais simples, que a esse ponto, né, quem chegou a esse ponto no curso sabe fazer sem problema. E também são relações muito algébricas, álgebra linear, determinante. A questão é só não errar os sinais, né? Então a nossa relação de dispersão finalmente assume essa forma aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2, né? E aí a gente vai ter esse polinômio aqui de segundo grau. Ômega, alfa, ômega 2 sobre C2, mais beta, ômega sobre C, mais gama, igual a zero. Então é claro, a gente podia considerar a frequência zero. Ômega igual a zero é uma solução trivial. Aqui sai uma solução maxwelliana. Então nós temos um modo de propagação maxwelliano. E agora a relação de dispersão mais geral, que vai incorporar a não linearidade está contida nessa relação aqui. É uma equação, né? Quer dizer, eu posso considerar esse termo aqui vai ser a relação de dispersão não trivial. E aí dessa relação de dispersão nos sai, quer dizer, fazendo, né? Bom, então tá bom. Daqui sai essa relação de dispersão não trivial. Deixa eu botar só uma coisa aqui. Eu acho que aqui eu coloquei caso particular. Bom, isso. Porque se eu quiser tirar, então, a relação de dispersão não trivial é essa, que é expressar ômega, essa equação do segundo grau, em função de alfa, beta e gama, né? Onde alfa, beta e gama são essas grandezas aqui não triviais. Aí eu fiz um resultado aqui muito particular. Nesse caso especial, né? Se nós tivermos, então, essa relação aqui é geral, né? Um campo elétrico e um campo magnético. Entretanto, né, como caso particular, para poder ter um resultado assim, apresentável, não muito grande, né? Entretanto, vamos botar assim, considerando caso particular, caso especial, vamos colocar assim, né?
até aqui nós temos campo de fundo elétrico e campo de fundo magnético. A partir daqui, esse resultado que eu vou dar é só se tiver campo magnético de fundo, porque em geral, o que interessa mais em física de laboratório, em física e aplicações astrofísicas é sempre considerando campos magnéticos externos, não campos elétricos externos. Então aqui a relação de dispersão que a gente obtém é essa aqui, ômega 2 sobre C2, sai isso aqui igual a 1 menos T1 sobre C1, T2, T0 ao quadrado, campo magnético externo apenas, né? K2 mais T1 sobre C1, T0, K, T0, aqui, escalar K ao quadrado. Esse ômega 2 sobre C2, então a gente tem essa relação de dispersão aqui. Claro que a gente recompõe, mas se não tiver não linearidade, esse termo é zero. Esse termo é zero, é ômega 2 sobre C2 igual a K2. Esse é o caso puramente maximiliano. E aí, agora, se a gente quiser olhar, isso aqui é a representação ondulatória. Se eu quiser passar para a representação material, né, de partícula, falar do fóton, então isso aqui é a onda. E agora, colocando o H cortado, a gente vai obter a relação de energia-momento para o fóton. Então nós vamos ter, multiplica essa equação por H cortado ao quadrado, então a gente vai ter E2 igual a 1 menos Q1 sobre C1 D0 ao quadrado. E aí eu tenho H cortado ao quadrado é P2, e o C2 que saiu daqui fica P2, C2, P2, C ao quadrado, mais P1 sobre C1, P0. E aí o H cortado vem para cá, o H cortado ao quadrado, e aquele C2 se incorpora aqui, então fica escalar P0, escalar PC ao quadrado. Então a gente observa que essa relação de dispersão me daria o caso tradicional, o fóton é 2 igual a P2 C2, massa de repouso nula, mas a não linearidade ela vai interferir aqui e está interferindo aqui. E aí a gente observa, claro, se eu for para o referencial de repouso, né, se eu quiser considerar, saber se o fóton adquiriu massa ou não, é só ir para o referencial de repouso. P igual a zero, P igual a zero, E igual a zero. Então, ou seja, a energia cai a zero quando o momento cai a zero, ou seja, o fóton sem massa. Não. Aqui poderia perguntar, será que esse campo magnético constante, nesse caso geral de um L de F, poderia estar dando massa para o fóton? A resposta é não. O fóton continua sem massa, porém, com uma relação de dispersão modificada. Então, se eu quiser estudar, por exemplo, um processo de espalhamento, tipo Compton, espalhamento Compton, onde eu preciso entrar com a relação para estudar conservação de energia, conservação de momento, né, do sistema fóton, por exemplo, elétron e repouso do laboratório. Eu teria que entrar com essa relação de dispersão aqui para a energia do fóton. Então, não é mais E igual a PC, mas é E igual a raiz quadrada disso tudo aqui. E aí, claro, a gente pode se colocar. Será que, por exemplo, pode acontecer dessa grandeza aqui ser suficientemente grande para esse termo se tornar negativo? Então isso aí pode dar, por exemplo, se, ou aqui, né? Se por acaso acontecer de eu ter frequência ao quadrado, esse resultado aqui me der uma frequência ao quadrado que é imaginária, né? É negativa, ou seja, eu teria uma frequência imaginária, isso significaria que a onda é evanescente. Então a onda ela não se propaga no vácuo, ela morre, né? Ela tem um tempo de decaimento. Mas isso tudo vai depender do lagrangiano que eu estou considerando, quer dizer, no caso, né? Eu vou tirar a derivada do lagrangiano segunda em relação a F, a derivada primeira em relação a F, isso vai ser função também do campo magnético externo que está aqui dentro, mais essa combinação aqui, e será possível, quer dizer, será que é possível, ou em que casos é possível, e que ômega seja imaginário, ômega 2 é negativo. Então, essas são questões que vão depender do caso a caso. E daqui eu tirei a velocidade de grupo também, né?
Ainda também no caso do campo magnético externo constante, né? V0, né? Só apenas V0, sem o E0, a velocidade de grupo da expressão aqui, para ver como o campo magnético externo ele mexe na velocidade de grupo. Vamos colocar aqui. Então, a expressão para a velocidade de grupo, né? E aí, lembrando, o que é a velocidade? Para tirar a velocidade de grupo, o que nós fazemos? A gente pega essa equação aqui e faz a diferencial dela. Então, a gente vai ter 2 ômega d ômega sobre C2, né? Aí vamos ter aqui 1 menos D1 sobre C1 D0 ao quadrado. Aí a gente tem aquele ali K12, então você vai ficar 2 KI dKI. E depois pega o último termo lá, mais D1 sobre C1, vamos diferenciar também. Vai ficar D0 escalar K, duas vezes, D0 escalar K, e aí V0 componente I, etapa I. E aí, claro, a componente iésica da velocidade de grupo, a velocidade de grupo. Componente I é d ômega etapa I. Então eu tiro a iésima componente da velocidade de grupo e no final eu tiro a velocidade de grupo. Que eu obtive o seguinte resultado. Então, para a velocidade de grupo, nesse caso só há campo magnético externo. Então, nós estamos considerando agora esse caso aqui mais particular ainda, sem o campo elétrico externo. E aí a gente tira a expressão da velocidade de grupo. Vou botar aqui. Quem quiser fazer o cálculo, né, confronta o meu resultado, havendo diferença em que eu tenho errado, me alerta em por favor, porque a gente faz a correção aqui. Então a gente vai ter a velocidade de grupo, eu já botei ela dividida por C. Então, a partir das componentes, eu tirei a velocidade de grupo de forma vetorial, né? Né? A gente pode escrever ali, a gente vai, escreve essa velocidade de grupo aqui, né? Para a iésima componente, e aí a gente tira a forma vetorial da velocidade de grupo. Então vai ficar, eu vou agora retomar aqueles coeficientes, então ficar escrevendo tudo aquilo de novo, vai ficar 1 sobre alfa ômega mais beta sobre 2C, e aí esse fator aqui multiplicando. Então vamos lá. Eu acho que eu tirei a anotação, deixa eu ver se eu achei beta, o alfa. O alfa é 1 mais beta. Então, 1 mais 2 sobre C. Então é isso aqui, 1 menos D1 sobre C1 D0 ao quadrado, e isso aqui multiplicando C vezes K. Então, a velocidade de grupo aqui, né? Então, D sobre C, isso aqui é adimensional. Então, a gente vai observar que essa defesa é adimensional. Então, aqui, no caso de Maxwell, né, esse alfa é igual a 1, o beta é igual a 0, então fica direitinho, fica ômega K sobre ômega, velocidade de grupo, né? Fica direitinho, reproduz, mas agora as contribuições não lineares, mais aqui, D1 sobre C, que é a velocidade da luz, C1 é 0, escalar K, é 0. Mais. Então a gente ganha a velocidade de grupo. Então nesse caso aqui, eu estou considerando de novo a velocidade, estou calculando de novo agora, perdão, nesse caso aqui, essa velocidade do grupo em presença de campo magnético externo. Então eu calculei a resposta geral, mas vou dar só a resposta particular, só com o campo magnético externo. Então esse termo aqui também. Vou botar a resposta só com o campo magnético externo. Então ficou isso aqui, é 0, e aí ficou esse termo aqui, mais C D1 sobre C1 D0 escalar
ser pequeno D1 sobre C1 D0 escalar K D0. Então, a gente observa que a velocidade de grupo, ela não está só na direção de propagação da onda. Ela ganha uma componente, né, que vai dar uma certa inclinação. Quer dizer, a onda está se propagando assim, mas a velocidade de grupo pode ficar assim, porque tem esse ângulo aqui que vai ser o direcionamento, a componente da velocidade de grupo na direção do campo V0. Se o campo V0 está assim nessa direção, a onda vai ter uma velocidade de grupo que vai ter uma componente ao longo de cá, vai ter essa componente ao longo de cá e essa componente ao longo de B. Então, no final do dia, a onda vai ter uma velocidade de grupo inclinada desse modo assim. Claro, eu tenho a resposta aqui em presença do campo elétrico externo também. Então, se houver campo elétrico externo, né, que aí eu me retornar no caso geral. Se houver também reserva, eu cheguei para a velocidade de grupo aqui, então, nesse caso aqui é só com reserva. Então, para não ter que recopiar tudo de novo, se houver campo elétrico externo, vou colocar agora a resposta com o campo elétrico externo. Vão aparecer termos adicionais aqui agora, dependente do campo elétrico externo, que vai ser esse termo aqui, mais, eu vou até botar em azul, mais Q1 sobre C1, aí é zero, escalar K, na direção é zero. Então a velocidade de grupo agora ela vai ter também uma direcionamento ao longo do campo elétrico. Então ela vai ficar completamente torta em relação à direção de propagação da onda. E depois vai ter um outro termo aqui que vai ser V1 sobre C1 também. V1 sobre C1. Ômega é zero. Vetorial é zero. Então ela vai ter uma componente também que é ao longo dessa direção, ou seja, perpendicular a E0 e perpendicular a E0. Então, essa é a velocidade de grupo completa com o fundo elétrico e magnético. Como a gente tinha feito anteriormente, se não houver fundo elétrico, esse termo é zero e esse termo é zero. Aí, com fundo magnético apenas, essa fica assim, a velocidade. Claro, em função, e aí vai depender do modelo, né? Se é Born-Nível, se é Euler-Rosenberg, se é logarítmico, se é exponencial, se é Mott-Max, se é Brownian-Form, qualquer outro elemento, arco seno, arco tangente, não importa, qualquer outro elemento de dinâmica não linear, tudo vai estar contido nesses coeficientes aqui, D1 e C1, que dependem dos campos externos. Então, esse foi o primeiro caso, né, que eu fiz particular, só para chamar a atenção. Assim, quem estiver interessado em fazer uma aplicação, né, que é assim, mais ou menos, com o que comparar. Deixa eu pegar agora o segundo caso que nós tínhamos colocado. Deixa eu colocar aqui. Então, a segunda possibilidade de estudo, né, que a gente colocou aqui só para exercitar, é esse Lagrangiano para ele agora dependendo de F e de G. Então, agora o invariante G está presente, então nós vamos ter coeficientes C1, C2, D1, D2, D3, né? Mas eu estou colocando só um campo magnético externo. Então, E0 é zero. E o B0 aqui constante. Constante que eu digo no tempo e no espaço. Então, a gente vai fazer as mesmas, seguir os mesmos passos. As equações de Maxwell, como é que ficam as equações de Maxwell agora? Nesse caso, depende de F e de G, mas com campo magnético externo. Então, eu tive aqui essas seguintes equações de Maxwell. Divergência, lei de Gauss elétrico, divergência de campo elétrico, menos, que é a velocidade da luz, C. Aí agora vai aparecer o coeficiente D3, que é aquela derivada segunda em relação a F e G. Aí aqui vai aparecer D0, e aí aqui vai aparecer escalar gradiente de D0B. Mais D2 sobre C1. Aí
D2 é a derivada segunda em relação a G, D0 escalar gradiente de D0 escalar E. Isso igual a zero. Então, chamando a atenção, mesmo que eu tenha guardado esse D0 aqui dentro do gradiente, lembrar que esse D0 é constante. Na hora do cálculo prático, ele pode sair do gradiente. Só deixei ele aqui dentro para poder explicitar esses produtos escalares aqui. Então, eu estou mostrando apenas campo magnético de fundo. Aí, claro, agora a gente vai ter Faraday-Lenz, rotacional. Não vou nem escrever. Faraday-Lenz está aqui, Gauss magnético está aqui, eu vou passar direto para o Ampère-Marx, que é o que muda. Então, vamos ter aqui rotacional de B. E aí, agora as quantidades não lineares. Mais 1 sobre C1, B0, vetorial, gradiente de D1, B0, escalar B, menos D3 sobre C, B0, escalar E, rotacional de D, mais sobre C1, B0, vetorial gradiente de D1, B0, escalar B, menos D3 sobre C, escalar E, igual a aqui tradicional, né? Um deslocamento ddt de E. E aí agora os termos da não linearidade, menos D3 sobre CC1, B0, derivada natural, B0 escalar B, mais D2 sobre C2, C1, B0 também, e aí DDT e B0 escalar E. Claro que eu poderia ter colocado tudo dentro da derivada temporal, explicitando aquele D, aquele nosso vetor de deslocamento, né? Mas eu preferi deixar assim, tudo explícito. Então aqui nós temos derivadas temporais, né? Lembrando que o background é constante, então ficamos assim com o Ampère-Marx. Pergunta, eu não vou responder, mas vou deixar essa pergunta no ar. Apesar de estar dependendo de F e de G, o coeficiente C2, que é a derivada do Lagrangiano de F em relação a G, ele não está aparecendo. O D1, o D2, né? C1, C2, D1 está aparecendo. D1 é a derivada. D1 é a derivada do Lagrangiano segunda em relação a F, está aqui. D2 é a derivada segunda em relação a G, está aqui. E D3 é a derivada mista, derivada segunda do Lagrangiano em relação a F e a G. Porém, essa derivada está completamente ausente. Mesmo, né, que o Lagrangiano dependa de G, a derivada primeira dele é zero. E aí, a pergunta é, por quê? O que está acontecendo, em particular, que as nossas equações de campo estão sendo completamente transparentes a esse coeficiente? A resposta está, se a gente for olhar o Lagrangiano. Então, aquele Lagrangiano completo que nós demos nas aulas anteriores, eu acho que na aula 17, talvez na aula 15, quando a gente explicitou o Lagrangiano completo, depois, ou 14, aula 14 ou aula 15. Fica claro porque, consultando o Lagrangiano, porque o coeficiente C2 não está aparecendo nas equações de Maxwell generalizadas. Então, isso é importante responder a isso, pensar por quê. A resposta é simples, mas tem que retomar, olhar o Lagrangiano. Relações de dispersão, nesse caso aí. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar as soluções de ondas planas, jogar aí, e aí a gente chega lá no Ampère-Marx com uma relação de dispersão que sai da equação de onda. Geralmente a gente vai na equação de onda do campo elétrico. Tanto faz, campo elétrico ou campo magnético. Mas o campo elétrico é mais fácil. Por quê? Porque Faraday-Lenz eu escrevo o campo magnético em função do E, do campo elétrico. Campo
campo elétrico, aqui já é campo elétrico, aqui aparece o campo elétrico e aqui já é campo elétrico. Então, uma equação de onda só para o campo elétrico. E aí dessa equação de onda eu tiro a relação de dispersão. E a relação de dispersão agora, ela vai sair dessa matriz aqui, a relação de dispersão, trabalhando aí a solução de onda plana, né? A relação de dispersão, ela sai daqui, determinante dessa matriz N igual a zero. Mas quem é a minha matriz N agora? A minha matriz N, se a gente trabalhar as ondas planas aí, ela vai ter a seguinte estrutura: um alfa, delta J. Não é o mesmo alfa no caso anterior, não. Posso até botar, talvez, botar o seguinte: em vez de alfa, botar A delta J. A delta J. A delta J. Mais, aí aqui eu vou ter um vetor UI VJ mais um vetor WI DJ. Vamos definir quem são esses caras. O A é ômega 2 sobre C2 menos K2, é o máximo tradicional. Ômega 2 sobre C2 menos K2, tá lá. Depois, o meu vetor U é esse vetor aqui, D1 sobre C1, B0 vetor K, mais D3 sobre CC1, ômega B0, mais C, D3 sobre C1, B escalar, B0 escalar, tá? K sobre O. Então, esse é o meu vetor V. O meu vetor V é esse vetor aqui. B0 vetor K. Então, se eu colocar as ondas planas como solução, eu vou chegar a uma equação, por exemplo, essa relação aqui sai daqui. Eu vou ter a relação de dispersão, ela vai sair daqui. N, essa matriz NJ, atuando no E0J, que é a equação de onda para o campo elétrico, né? Isso aqui igual a zero. Então, isso aqui, vou botar assim. Então, estou escrevendo da direita para a esquerda. Está meio árabe agora, mas é o seguinte: determinante de N igual a zero. Mas esse determinante de N igual a zero, ele sai daqui. N e J é 0J igual a zero. Então, é a equação de onda do campo elétrico, que sai de Ampère máximo. E aí a matriz é essa aqui, com esses vetores aqui. E o vetor W, né? O vetor W está dado aqui. É trabalhoso, mas é fácil. D2 sobre C2, C1. D2 sobre C1. D2 sobre C1. Ômega 2 sobre C2. B, 0. Menos D3 sobre CC1. Menos D3 sobre C. Vou botar assim para mais fácil. D3 sobre C. Ômega sobre C. B0 vetor K. Menos D2 sobre C1. B0. Escala K. Na direção K. Então, isso é o vetor, tem coeficiente A, vetor U, vetor V, vetor W, e o vetor T simplesmente ele aparece como o próprio campo magnético, é o próprio B0. Separadinho aqui. Querendo separar bem. Então esse aqui é o W. O T está aqui. O V está aqui. O U está aqui.
do A. É esse aqui. Então, chegando a essa matriz, é tirar o determinante dessa matriz. E aí a gente trabalha o determinante dessa matriz. Eu tenho a expressão do determinante da matriz N. Calculando aqui, calculando aqui o determinante de N, né? Então, o determinante daquela matriz, daquela forma lá, né? Então, uma matriz 3 por 3, claro, né? Com essa forma especial aqui, esses produtos tensoriais entre os vetores U, V e W, T, ela dá o seguinte, dá A que multiplica. Vou botar, eu peguei até um caso mais geral. Eu peguei a seguinte matriz, para poder generalizar, eu peguei o seguinte, uma matriz NJ, tem esses coeficientes, NJ vai ser A delta J mais B UI DJ mais C WI PJ. Então, se a gente quiser calcular o determinante dessa matriz, ele vai dar para nós A que multiplica. Vamos botar A mais B, U escalar B, que multiplica A mais C, W escalar P, menos B, C, U escalar P, B escalar. Então, o que é interessante essas expressões são simples, mas a gente vê os acoplamentos, né, entre os termos. Então a gente vai ver como esses vetores U, V, W e T vão ficar acoplados na hora da relação de dispersão. A relação de dispersão é esse determinante aqui, C igual a zero. E aí, com isso aí, a gente tem uma relação meio chata aqui, vou até colocar da seguinte maneira. Aí eu fiz assim, não vou colocar aqui os espaços intermediários. Aí eu calculei U escalar V, quanto dá? Aquele produto escalar de U com V. Calculei o produto de W com T, U com T, então, calculei todos esses produtos escalares. U com V, W com T, U com T, V com W. Só fazer os produtos escalares, tem dificuldade. Álgebra vetorial, sim. E aí a gente ganha a seguinte relação de dispersão. Vou colocar aqui, vai ficar mais. Eu tenho que definir. Como as expressões são grandes, é importante às vezes a gente definir essas grandezas intermediárias para não ficar com uma expressão meio ininteligível. Mas a relação de expressão final que sai da nós, ela vai ser agora uma equação quartica na frequência. Ela vai adquirir a seguinte forma: a relação de expressão final, quem for comparar, vai obter o seguinte: um coeficiente P, nós já definimos quem é, ômega 4 sobre C4, mais um coeficiente Q, ômega 2 sobre C2, e mais um coeficiente R, igual a zero. Então, isso aqui vai ser a minha relação de dispersão. Expressar agora uma equação do segundo grau em ômega 2 sobre C2. Esse aqui é ômega 2 sobre C2 ao quadrado, ômega 2, então eu vou resolver uma equação para ômega 2 sobre C2. Onde? Quem é P? P é dado por 1 mais D2 sobre C1 D0 ao quadrado. O coeficiente Q é esse carinha aqui, menos 2K2 mais D1 menos D2 sobre C1 D1 menos D2 sobre C1 D0 ao quadrado K2 menos D1 mais D2 sobre C1 D0 escalar K ao quadrado mais D1 D2
mais D3 ao quadrado sobre C1 ao quadrado, D0 ao quadrado, D0 retornado ao quadrado. Então esse é o coeficiente Q. Você tem que é uma relação de expressão bem chatinha, né? Com muitos termos, né? Imagina agora resolver essa equação em ômega 2 sobre C2. Esse termo aqui vai aparecer ao quadrado e é grande o resultado. E aí o R, que dá isso aqui, o coeficiente R é esse aqui. K4 menos D1 sobre C1, K2, D0 ao quadrado, mais D2 sobre C1, K2, D0 ao quadrado, mais D3 ao quadrado, menos D2, sobre C1 ao quadrado, D0 escalar K, ao quadrado, D0, vetor K. Então eu sei quem é P, sei quem é Q, sei quem é R, pego essa equação aí, boto, quer dizer, tiro o ômega em função de K. E aí a gente observa, né? Tenho aqui a velocidade do grupo, ela está tão grande que eu nem vou escrever, não vale a pena, mas que é possível. Para derivar a velocidade do grupo, a gente faz o seguinte: diferencia essa equação aqui em relação a ômega e em relação a K. Então eu tenho que diferenciar aqui o ômega, 2 ômega de ômega, e onde tiver K também. E esse termo aqui, que é D0 vetor K, é só escrever em termos de produtos escalares, né? D0 vetor K ao quadrado é D0 ao quadrado K2, né? Menos D0 escalar K ao quadrado. Então, escrevendo essa expressão, eu substituo B vetor K. Pela hora de fazer a diferenciação, fica mais simples também fazer isso dessa forma, né? Eu acho que era isso. Então, esse caso, vamos lidar também com a velocidade do valor, que a gente pode também observar a relação de dispersão, é a seguinte pergunta: será que agora, com esse lagrangiano L, dependendo de F de G, eu consigo gerar, a partir daí, pela relação de dispersão, eu vou ver um fóton massivo? Então, se o fóton for massivo, significa que, se eu for para o referencial de repouso, é claro, eu estou falando da onda, né? Mas é só colocar os H cortados aqui que a gente vai para a relação entre energia e momento. Então, se a gente lembrar que a energia, né? De ômega, né? Vamos colocar assim, ômega, fazendo a versão corpuscular agora. Ômega é a energia sobre H cortado. E K é o momento sobre H cortado, eu tenho uma relação entre energia e momento. E aí, claro, o K igual a zero é momento igual a zero. Se eu fizer K igual a zero, 0, 0, 0, tudo depende de K. 0, 0, então, ou seja, o coeficiente Q é zero, o coeficiente R é zero, mas o coeficiente Q1 persiste. Porém, isso aqui, multiplicando com ômega 4 sobre C4, né? Ômega 4 sobre C4. E aí, como esse coeficiente aqui, em geral, é diferente de zero, isso mostra que ômega é zero. Então, quando K tende a zero, ômega tende a zero. Ou seja, não há massa de repouso. Não tem uma energia residual quando K for igual a zero. Ou seja, mesmo nesse caso, L dependendo de F de G, um campo magnético externo constante, nós ainda também não vamos ter fóton massivo, né? A pergunta é: será que o background ele pode gerar fóton massivo, né? Então a pergunta é: será que um background não constante, né, pode gerar massivo, né? E depois eu trabalhei com o último exemplo, que foi um lagrangiano dependendo de F de G, porém ao invés de ter campo elétrico externo, ele tem campo magnético externo. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de interessante, né?
para mostrar o resultado final. Isso. Vamos pegar então agora, eu não vou fazer os passos intermediários, não. Só colocar aqui no caso 3, né? Que é um L dependente de F de G, e aí aqui o E0 constante, presença de um puro campo elétrico e um campo magnético nulo. Então, nesse caso, a gente segue os mesmos passos. Escreve as equações de Marx, né? Isso. Escreve as equações. Então, é esse caso que eu vou pegar a resposta e você certo. Então, deixa eu ver se eu escrevo em relação à dispersão aqui. Então, o caso LFG, porém, só com o campo, o background é puramente elétrico. E aí, a relação de dispersão, ela vai ter essa mesma forma. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ganhar uma matriz desse tipo aqui também. Essa expressão do determinante aqui vai servir também, né, para o nosso caso agora, que é esse caso aqui. E eu vou aproveitar a relação de dispersão, vai ter a mesma forma. Ômega 4 sobre C4, ômega 2 sobre C2, mas a diferença agora é que aqui no lugar, aqui no campo magnético, vai aparecer E0 ao quadrado sobre C2. Menos 2K2, aqui vai aparecer 0 ao quadrado sobre C2. Aqui no lugar do B0 aparece E0 sobre C. Menos B1, depois B2, tá certo? E0 sobre C. Ela cá, mais B2, B3 ao quadrado sobre C1. E0 ao quadrado sobre C2, E0 sobre C, e depois K4, D1, aqui vai ficar gama 2, E0 sobre C, aqui vai ficar também E0 sobre C, então o magnético está sendo recomposto, né? A beleza agora E0 sobre C. E aqui também é 0 sobre C. É só substituir, né? Então, o que eu vi foi o seguinte, né? D1 vai em D2, B vai em E sobre C, e D3 vai em D3, né? Então, se eu quiser passar desse caso aqui, para o campo anterior, se eu quiser passar no caso anterior que eu tinha L de F e G, apenas com o campo magnético externo. E eu quiser ir agora, no caso presente é L de F e G, mas apenas com campo elétrico externo, né? O que a gente faz é ter uma relação, assim, vamos dizer, de dualidade. É campo magnético, né? Vai levar em E0 sobre C, como a gente viu ali claramente, né? O D1 e o D2 são intercambiados. D1 vai em D2 e D2 vai em D1. E o D3, ele vai em D3. Então, se eu quiser passar do caso anterior, do caso 2 para o caso 3, é só fazer essa substituição. O B0 fica E0 sobre C, o D1 vai em D2, o D2 vai em D1. Né? Então, esse caso, então aqui tinha um contrato também. Então, aqui ficou D2 menos D1. Perdão, corrijam aí, D2 menos D1, menos D1 mais D2, D1, D2, está certo? E aqui embaixo, a mesma coisa, D2 vai em D1, então aqui é D2, D1 vai em D2, eu fiz errado, D1 vai em D2, D2 vai em D1, e aí o D1, D2 está certo. Então, esse é o caso agora. Então, eu passei daquela relação de dispersão só com o campo magnético externo, agora só com o campo elétrico externo. Então as mudanças foram essas. O B0 ficou E0 sobre C sempre, o D1 foi em D2, o D2 foi em D1, e é só trocar D1 com D2 e o D3 vai em D3. Então aí a gente ganha de novo essa relação de dispersão. E aí, claro, calcular a velocidade de grupo, eu tenho aqui, né, mas ela ficou nada amigável. Então eu vou colocar aqui. São cálculos longos, algébricos, mas assim, o modo de fazer não é complicado. Então, só para finalizar, né,
nós então trabalhamos hoje, né, um pouco, só para assim, familiarizar um pouco mais, né, quem já estava acompanhando as aulas, né, então nós estamos trabalhando já há um tempo, né, não sei se desde a aula 12 ou 13, né, nas eletrodinâmicas não lineares. E aí hoje a gente pegou casos mais especiais que aparecem para falar assim, de modo geral, o que eu vejo na literatura, quer dizer, o normal é o caso mais assim, popularizado é o LTFG, em princípio, né? Apenas com campo magnético externo. Considerar campo elétrico externo não tem sido útil, até porque são campos magnéticos também muito intensos, né? Então, mas assim, normal é considerar campo magnético externo, porque os experimentos são feitos com campo magnético no laboratório, grandes solenoides, e também consideramos campos magnéticos astrofísicos, né? Estrelas de nêutrons, magnetares e outros, né? Gamma ray bursts, né? Onde tem altos campos magnéticos externos, né? Presentes. Então, é muito natural considerar o padrão externo geral, que aqui inclui Bonin, Feldorf, Heisenberg, né? Inclui o Modmax e outros, e aqui campo magnético externo. Então, isso que a gente fez hoje. E aí a gente lembrar, o modo de operar é sempre esse, né? A gente parte das equações constitutivas, que a gente já tem as expressões gerais, Epsilon e os zetas, né? O I-1, o Psi, escreve as equações de massa para aquele caso, e aí usa soluções quantas planas, chega às relações de dispersão. E aí, claro, as relações de dispersão, elas são muito ricas, elas podem nos dar muitas possibilidades. Inclusive, né, a gente pode chegar a obter o índice de refração negativo. Então, o vácuo, né, em presença da não linearidade, dependendo do tipo de modelo que ela adota e dependendo da intensidade dos campos externos, do campo elétrico, mais ainda do campo magnético externo, a gente pode tirar propriedades interessantes. Então, a birrefringência aparece. A birrefringência é muito particular, é muito característica das teorias não lineares. Birrefringência do vácuo, né, claro, dicroísmo também do vácuo. E também comportamento metamaterial. Comportamento metamaterial no sentido de poder ter, por exemplo, um índice de refração negativo, né? Por exemplo, né? E outras características interessantes que o vácuo vai apresentar, quer dizer, é o vácuo, mas a não linearidade vai trazer todos os efeitos quânticos da polarização do vácuo. Então a gente vê uma teoria, na verdade está discutindo um modelo puramente fotônico, né? Um modelo efetivo fotônico, mas com a injeção, né, desses efeitos quânticos que estão ligados à não linearidade, como a gente vê no caso claro de Euler-Heisenberg. Então, Euler-Heisenberg deixa claro para nós o efeito de polarização do vácuo no lagrangiano efetivo fotônico. E depois, esses outros lagrangianos que foram aparecendo, né, Borbin e outros, né, Modmax, são eletrodinâmicas que estão aparecendo, né, com não linearidades induzidas por outros fenômenos de física além do modelo padrão. Por exemplo, a presença de áxion, né, pontuar, e sobretudo aquela interação que nós temos entre o campo do áxion, o campo elétrico, o fóton, e o campo magnético do fóton. Então, essa interação áxion-fóton, né, áxion-fóton, está presente na eletrodinâmica não linear, em presença de um campo magnético externo, ela também vai influenciar a relação de dispersão fotônica. Então, a gente pode também ter outros casos de eletrodinâmica, né, em que a gente possa somar os efeitos do áxion para dar uma eletrodinâmica efetiva fotônica a partir de efeitos do áxion, como a gente faz no caso da eletrodinâmica tradicional, a partir de efeitos dos pares elétron-pósitrons, né, pósitron-elétron individuais do áxion. Então, mais ou menos fica estruturado assim, né? Ficam estruturados assim, esses casos mais interessantes, né? Então, eu deixei os resultados, depois quem quiser fazer, comparar com o meu, só, se tiver alguma discrepância, me escreve, eu posso ter errado, eu tentei fazer tudo com cuidado, e eu acho que é importante, assim, a minha experiência para detectar erros ao longo do processo é o seguinte: em cada passo,
cheque se as dimensões estão corretas. Porque a gente tem esses parâmetros C1, C2, D1, D2, desses coisas que tem dimensão, né? Lembrando que C1, por exemplo, é a derivada do Lagrangiano em relação a F, né? O Lagrangiano tem dimensão de quê? De energia por unidade de volume, né? Então isso aqui é Joule por metro cúbico, o Lagrangiano. O F é 2 sobre C2, né? Menos D2, então é Tesla ao quadrado. Então, a gente sabendo que C1 tem essa dimensão, qual é a dimensão do C2, do D1, do D2 e do D3, aqui sabendo a dimensão também do campo elétrico, do campo magnético, a gente vai controlando o tempo todo para ver se todos esses termos aqui estão com a dimensão correta. Esse termo aqui é K2, então é retorno de onda ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre comprimento ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre comprimento ao quadrado. Beleza. Agora, E2 sobre C2 tem dimensão de campo magnético ao quadrado. Então, esse campo, esse parâmetro, esse coeficiente todo aqui, ele tem que ser adimensional, para garantir que essa equação aqui é homogênea em metro menos 2. Aí vê a dimensão de D2, a dimensão de C1, a dimensão de C1, que é tributado em função de Joule por metro cúbico de Tesla. Isso aqui tem Tesla, aqui é o Tesla ao quadrado, ou seja, no final do dia, esse parâmetro aqui, esse coeficiente aqui é adimensional. Então, eu fui sempre checando em cada passo se as dimensionalidades estavam corretas. Esse é um ponto. E no resultado final, o que é bom a gente fazer é ver se a gente recupera a máxima. Então, nesse caso aqui, se recuperar a máxima, eu vou colocar todos os 6 e 10 iguais a zero. Isso tudo aqui é zero. Então, no caso de máxima, eu vou ter P é 1, o Q é menos 2K2 e o R é K4. Ou seja, no caso de máxima, o que eu obtenho é isso aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado igual a zero. Então, colocando P, caso de máximo, o Q, esse que é K4, a gente obtém justamente isso, ômega 4 sobre C4 menos 2K2, ômega 2 sobre C2 mais K4. E aí a gente dá a relação de expressão maxwelliana. Então é um teste de consistência que a gente faz no final. Eu errei algumas vezes. Quando chegava no final, quando eu não obtive Maxwell, eu falei, está errado. Aí eu refiz meus cálculos e encontrei o erro. E encontrei erro, inclusive, de dimensionalidade também, em alguns momentos. Então é sempre bom, em cada passo, checar as dimensões e no final checar se a gente reproduz o caso maxwelliano, eliminando a não linearidade. Então eu acho que a gente praticamente aqui pode terminar esse encontro de hoje. E na próxima encontro, né, que a gente vai fazer, que vai ser o encontro número 18, o que eu pretendo fazer? É uma coisa também que assim, não aparece frequentemente na literatura. Vai ser tomando as equações constitutivas, né? Agora, em presença não só do epsilon e do mi, mas em presença também do zeta e do psi, tirar as equações de campo, as equações de onda, porque no caso do epsilon e mi é mais fácil, porque esse cara é simétrico e esse cara é simétrico. No caso do zeta e do psi presente, a relação de simetria que nós obtivemos é psi é menos zeta transposto. E aí a gente quer ver como esses novos coeficientes, esses novos tensores constitutivos aqui, esse que aparece na permissividade elétrica e esse que aparece na permeabilidade magnética, como eles vão influenciar a equação de onda dos campos obtidas, né, a partir das relações constitutivas. Deixa eu colocar, né? Então a gente vai partir dessas equações aqui. Vamos colocar inclusive em presença de um meio material, de divergência de V igual a ρ, rotacional de E igual a menos dB dt. Porque isso pode servir para o caso de plasma. No caso de plasma, a gente tem cargas externas. Então, pode ser interessante tirar essas equações de onda no caso geral. E aí aqui colocar rotacional de H igual a derivada temporal do V mais o J. Então, lembrando agora que o V contém o zeta e que o H contém o psi, né? O V vai estar ligado ao zeta e o H vai estar ligado ao psi. O H vai estar ligado ao psi. Então, nesse caso aqui, como esses parâmetros, esses tensores vão afetar as relações de onda que normalmente são dadas só em função do F do primeiro. E aí é uma coisa menos trivial. Cálculo algébrico também, mas
conceitualmente a gente tem que entender algumas coisas, porque como que esses tensores vão estar afetando e como é que eles vão, como é que a gente vai fazer para desacoplar a equação de onda do campo elétrico e a equação de onda do campo magnético. Isso aqui vai ser material que a gente vai explorar na próxima semana para terminar com a aula 18, toda essa parte de eletrodinâmica não linear. E aí na parte 19 e 20, né, como a gente vai terminar na aula 20, a gente vai fazer uma outra, vamos dizer assim, não uma outra discussão, mas um outro aspecto interessante das relações de dispersão. E aí a gente finaliza toda essa discussão com esses 20 pontos que a gente está programando. Certo? Tchau. Obrigado pela sua